Vamos então convidar aqui ao palco para falar sobre forense, como garantir a efetiva judicialização de um incidente, o gerente de segurança da informação do Banco Inter, Luiz Salles Rabelo. Palmas, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Ângelo. Boa apresentação. Douglas Rocha vai me ajudar aqui também. Alô? Opa. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Surpresa, hein? Oh, bacana, hein? Ganhar Reloginho. um lote e subir no palco é sensacional. Boa. Muito Bora bom. lá. Bora Bom, lá. pessoal, a gente conversou com a Graça, né? Sugerimos aqui um tema que eu acho que a gente não tem visto nesses eventos de segurança, né? Tratar sobre... A gente já fala sobre proteção, sobre as camadas, etc., resiliência, mas e o lado da judicialização do incidente? Como é que a gente está tratando isso, né? Então, Luizão aqui, gerente de forense lá do Inter, vai dar uma palhinha e dar um contexto para a gente. Então, Luiz, responde a pergunta para a gente. Como que a gente garante essa judicialização quando um acidente ocorre? Muito bem, vamos tentar entender, vamos tentar responder essa pergunta aqui. Mas antes, queria fazer um alongamento com vocês aqui no palco. Vamos? Acho que está tarde já, né? Não, brincadeira, eu só queria a atenção de vocês mesmo. Um pouquinho de história aqui para contextualizar essa questão da forense, tá? Vou trazer aqui um caso real, caso de mídia. Todo mundo sabe, todo mundo lembra do caso do MT, que foi preso num desdobramento aí da Lava Jato. E eu trago aqui em destaque também a data, dia 21 de março, 19, né? Primeira reportagem que se tem notícia, Michel Temer e Moreira Franco são presos pela Lava Jato. Por favor, notem 21 de março, 19, foi quando foi divulgada e veiculada aí a notícia. Bem, algum tempo depois, sai a notícia que o MP, Ministério Público Federal, suspeitava de vazamento na operação contra Temer e Moreira Franco. Havia indícios, segundo o Ministério Público Federal, de que dados sigilosos da investigação haviam sido vazados e foram parar aí, dado ciência essa informação ao Michel Temer, então presidente da República. Tem alguém do Ministério Público aqui? Não, né, gente? Que bom, o Ministério Público também erra, mas eles são gente boa. A mensagem era o seguinte: estás acordado? O diálogo entre Temer e Moreira antes da prisão foi veiculado na revista Veja, matéria online, às 10 horas e 39 minutos do dia 4 de abril. E nesse dia, a revista Veja também dá publicidade ao print. Quem é de operação aí, quem conhece o Celebrite, sabe que esse é o print da ferramenta ali que a gente usa para fazer perícia em dispositivos móveis, né? Só que a gente brinca que na forense, o detalhe é que derruba a investigação, né? A sutileza do detalhe é que vai derrubar a nossa perícia. Percebam, por favor, a data e a hora da informação, né? Deixa eu chegar mais perto aqui que eu estou cego. Dia 21/3, muito obrigado. E o horário está em UTC, né? Computacionalmente falando, todo dado de hora é armazenado nos dispositivos digitais em UTC. Por que isso, Douglas? Porque se eu saio daqui do Brasil com o meu equipamento digital e vou lá para Las Vegas curtir a vida doidado, quando eu chego lá e acesso o meu dispositivo, eu só mudo a hora de cálculo do meu dispositivo para ele me exibir a data e hora. Tá? Então, a informação sempre vai estar gravada em UTC. Quando eu volto para o Brasil, a hora de cálculo da informação a ser exibida vai ser GMT-3. Pois bem, aí é que está a sutileza do negócio. UTC mais 0. Significa que a hora exibida no print não é necessariamente a hora que o Michel Temer tentou conversar com Moreira, né? Detalhe, a notícia foi publicada dia 4 de abril, às 16h49. Dia 4 de abril, 10h39, então, sai a publicidade do print. Dia 4 de abril, 16h49, alguém foi lá e falou: então, MP, é o TC, a gente está em GMT-3. Eles tentaram conversar na madrugada anterior às prisões.
Então não tem nada de vazamento de operação, foi só um detalhe, detalhes que podem derrubar aí a investigação, detalhes que podem colocar em xeque a veracidade do que está sendo colocado, detalhes que podem colocar em questionamento a integridade do que está se apresentando, né? A gente tem eu não sou advogado, então não sei exatamente o termo correto, mas indúbio pro réu. Indúbio pro réu significa que eu não preciso provar a minha inocência. Eu preciso mostrar dúvidas no processo investigativo para que indúbio pro réu. Se eu tenho dúvida no processo investigativo, pro réu. Eu estou, enfim, sou inocente. Muito bem. Beleza. Falamos aqui do caso da polícia, né? Mas e para o ambiente corporativo, né? Que é o que eu acho que interessa para todo mundo aqui. Positivo. E no caso corporativo? Na nossa corporação, no nosso ambiente corporativo, a gente tem uma metodologia. Eu não vou ficar dando aula de metodologia aqui, puxa vida, 6 horas da tarde, né? Eu vou ser bem objetivo, prometo. A gente tem várias metodologias propostas para desempenhar a perícia forense digital, tá? De uma forma geral, todas essas metodologias propostas vão passar por essa cadeia aí: coleta, exame, análise e relatório, tá? De uma forma geral, toda perícia digital começa com a extração de mídia, obtém dados, coleta informações e transforma isso em evidências. Esse é o fluxo de perícia forense digital, tá? Isso é fazer perícia forense digital dentro de uma corporação. E mais ainda, digo para vocês que o passo mais importante seria esse primeiro passo, o passo da coleta. É o passo onde eu vou ter acesso à mídia e vou começar a fazer o meu trabalho pericial. Para esse processo, para essa primeira etapa, a gente tem inclusive aqui uma norma técnica, que é a 27037. Ela me traz orientações como fazer identificação, coleta, aquisição, preservação de evidências digitais, enfim. Ela traz para a gente orientações, é uma norma técnica, ela me orienta tecnicamente como garantir a integridade da evidência digital. Garantir que o que eu coloco no meu documento, que aquela evidência ela de fato é. Isso é inquestionável, tá? Tem aqui uma doutrina do jurídico, né, que fala sobre a ilicitude da prova obtida com violação à regra de direito, que é a fruto da árvore envenenada. Todo mundo que já assistiu algum filme de Hollywood falando aí sobre advogado, cita ou comenta em algum momento essa questão do fruto da árvore envenenada, que significa que a prova foi obtida de forma não adequada, né? Tem até a figurinha do nosso querido Maquiavel, né? Ele prega que o fim justifica os meios, eu digo que não, o fim não justifica os meios. A etapa da coleta é muito clara quando a gente está trabalhando com a integridade da evidência digital. Eu preciso garantir, e a gente tem várias técnicas para fazer essa garantia, de que a evidência coletada representa exatamente o dado que estava em posse da pessoa que está sendo investigado no momento, na data e na hora daquela coleta, tá? Bom, quero trazer para vocês aqui 4 pontos que a gente considera sagrados dentro da 27037, tá? Primeira coisa, auditabilidade. O que isso quer dizer? Tudo que eu faço é auditável, data e hora. Peguei o equipamento da pessoa, data e hora que eu peguei o equipamento da pessoa. Fiz a cópia dos dados, data e hora que eu fiz a cópia dos dados. E aí a gente tem um outro processo que chama de repetibilidade. O que é isso? Refere-se ao mesmo resultado em se utilizando o mesmo método ou procedimento. Sempre que a pessoa fizer exatamente o que eu fiz, tem que chegar no mesmo resultado. Simples assim, né? Bom, reprodutibilidade é igual, porém diferente. Refere-se à condição no qual os mesmos resultados são obtidos utilizando diferentes instrumentos ou diferentes condições. Se eu faço a minha forense utilizando um software de perícia XPTO, eu não preciso obrigar a outra parte a utilizar o mesmo dispositivo ou o mesmo software para chegar no mesmo resultado. Eu estou falando de equipamento pericial, estou falando de um dispositivo informático, eu estou falando de bits e bytes. Então, qualquer que for a ferramenta que eu tenho utilizado para fazer a minha perícia, a reprodutibilidade me garante que, indiferente da ferramenta que a outra parte utilizar, ele tem que chegar no mesmo resultado que eu. Simples assim. Por fim, não menos importante, a justificabilidade. Ela traz para mim a justificativa de que eu utilizei o melhor método ou procedimento para chegar no meu resultado, Douglas. Significa que eu não fiquei inventando moda.
Bom, você falou de muita teoria, mas e na prática dentro da corporação? Como que isso é aplicado? Muito bem, como que a gente coloca essa teoria toda que eu coloquei aqui para vocês na prática dentro da corporação? Eu coloquei algumas áreas aí que podem tirar vantagem, tirar proveito e garantir a efetiva judicialização de um incidente. Por exemplo, o time de auditoria interna. Tudo que o time de auditoria interna faz é coletar evidências, coletar informações para justamente um processo de auditoria. Existe um processo, um plano de auditoria anual, o time de auditoria vai lá na área, apresenta o plano de auditoria, qual que é o trabalho de auditoria, coleta as evidências e faz o trabalho. É, uma certa forma, uma perícia, né? Controles internos, idem, time de controles internos pode pedir alguma evidência de controle. Então, essa evidência de controle pode ser obtida, por exemplo, usando técnicas, usando processos de ferramenta, de perícia forense digital, né? A própria área de segurança de informação, tive um incidente, será que o incidente foi proposital ou será que o incidente foi um acidente, né? Foi causado por desmazelo, foi causado por imperícia? A perícia forense digital é capaz de conectar na máquina da pessoa, do suspeito, receber as informações, coletar os dados, entender qual foi a jornada de uso do equipamento e concluir se, neste momento, houve imperícia ou se, de fato, foi um acidente, né, do operador do equipamento. Áreas de antifraude, loss prevention, sindicância interna, que são departamentos que efetivamente vão utilizar essas técnicas para... Tive uma fraude interna. Será que a pessoa cometeu uma fraude ou foi simples um erro operacional, né? Com relação ao erro operacional e à fraude, o que muda, de novo, é a sutileza. Houve um benefício, aí eu cometi um erro operacional e com esse erro operacional bati minha meta de vendas. E aí, com o batimento de meta de vendas, eu bati o meu bônus, né? Foi uma fraude ou foi um erro operacional, né? Enfim, tem várias áreas, e o que eu mais gosto aqui é a parte de Compliance Enforcement. É o time que vai efetivamente garantir, usando, por que não, técnicas forense, para garantir, por exemplo, o meu time de anticorrupção. Pô, o meu analista de, sei lá, fez o treinamento, mensalmente, anualmente ele revalida o processo, enfim, segue toda aquela cartilha do time de anticorrupção e ainda assim ele vai lá e ativamente suborna um agente público, né? A responsabilidade é da empresa, sim, mas a empresa consegue, usando técnicas de forense, mostrar que não houve, aquela decisão foi única e exclusiva do agente, do indivíduo, do solitário, que tirou essa ideia da cabeça e foi lá tentar subornar o agente. LGPD ou GDPR, regulatórios diversos, né? Dependendo do segmento também a gente está sujeito a diferentes regulamentações, né? Anatel para telecom, Bacen para os bancos, ANAC para aviação civil. Então, cada regulatório vai me dar ali algumas orientações, algumas determinações, coisas que eu devo fazer dentro da minha companhia. E para garantir que eu esteja de fato fazendo isso, perícia forense digital. Voltando lá naquele processo. Preservação, coleta, análise, relatório. É usar a perícia forense digital para esses processos que eu estou mostrando aí na tela. Será que eu consegui responder? Muito bom. Acho que tem essa preocupação, ela é válida dentro das empresas, né? DBA lá, deu uma mãozada e apagou o log intencional ou foi uma cagada? Tem essa sutileza ali sobre a intenção ou não de alguma ação realizada dentro do ambiente. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação do Luiz. É um contexto que raramente a gente vê sendo falado nesses eventos de segurança. Foi mais um briefing mesmo. E obrigado. Valeu, pessoal.